Fala aí galera, eu soltei, não se preocupe, eu não morri, pelo menos não até agora, não sei como, mas estou vivo. E bem, meus amigos, estou aqui para trazer mais um vídeo com provavelmente várias semanas de atraso. Pois é, confesso que não acompanhei muito bem o Yu-Gi-Oh! Nos últimos dias, mas algo me chamou a atenção, já que lá na semana passada rolou o LCS. E como vocês bem sabem, antes dessa pausa, desse longo hiato que teve aí sem vídeos no canal, a gente vinha falando e conversando bastante sobre os decks e como estava o momento do metagame pro ICS. Rolou o ICS na semana seguinte, rolou o LCS e desde então, pois é, vocês nunca mais me viram falando de Yu-Gi-Oh! Por aqui, mas vamos tentar voltar aos poucos. Eu quero fazer esse vídeo de volta, né, simplesmente para estar mostrando aqui algumas constatações que foram possíveis de se tirar baseado no último torneio do LCS, né, que foi aí um dos torneios mais competitivos que teve recentemente, e para falar de uma parada que surgiu, pelo menos, talvez uma ideia por trás, que é justamente o combo. Pois é, eu vinha falando antes, né, que o formato estava bem focado nos decks de mid-range, principalmente depois da última banlist que deu os hits lá no Dragon Link, blá blá blá, tananã. Pois é, os decks de mid-range viraram o centro das atenções. Mas hoje a gente vai tentar tirar aqui algumas outras conclusões que é puro desenvolvimento do metagame. Afinal de contas, o metagame não é uma parada estática, não é uma parada que fica simplesmente engessada, ela muda baseado no que o metagame vai girando. O assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, um detalhe também que eu pretendo fazer em breve, vai ir daqui a alguns dias, mais vídeos falando sobre algumas coisas novas que apareceram que eu quero comentar, né, também, que é justamente sobre os novos decks, né, aquele deck de Win Shingeki, alguma coisa, sei lá como é o nome daquela desgraça. Tem também aquele outro deck que eu esqueci o nome, mas, o Evil Twin também recebeu suporte, vai ser interessante estar falando deles aqui. Então, pois é, vou estar falando deles, vou estar a fazer jogos comentados, blá. Com relação às paradas que aconteceram na minha vida, balançou bastante coisa, minha vida tá um furacão. E quando tudo se resolver, eu espero que se resolva em breve, eu dou aqui o resumo pra vocês. Agora, voltando pro vídeo. E muito bem, meus amigos, então, como vocês bem sabem, como eu vinha falando, né, o metagame estava muito bem centrado nos decks de mid-range, onde estavam focados ali basicamente em Tri-Brigade, como sendo talvez o principal deck, o Prankids, o Sky Strike, que a gente achava que ia fazer alguma coisa no formato, além do Ignista, esse Salamangreat vindo por fora, tananã, e os decks de combo, o Virtual World é o único deck de combo que a gente realmente citava, além do Drytron, é claro, mas que perante a tantas techs desses decks ele perdia bastante força. Só que no LCS a gente pode ter visto algumas coisas, que é simplesmente reação do que era o pensamento, era o senso comum antes do torneio, basicamente. Quando você tem esse tipo de situação, onde todo mundo está muito focado no mid-range, uma opção que você pode ter é simplesmente passar por cima do que eles fazem, porque o deck de combo ele já é mais forte do que os decks de mid-range, por exemplo, apesar de os decks de mid-range de hoje em dia serem muito fortes. Eu acho que o Yu-Gi-Oh! Tá muito aberto do jeito que ele tá hoje. Tá muito aberto. Qualquer deck que jogue, ele faz algo que é muito complicado, cara. Muito complicado. E, apesar de a gente estar num momento melhor do que já foi, a gente não tá num momento muito bom, confesso. Até tô um pouco desanimado até. Mas ainda assim, aconteceu isso. E aí a galera tentou meter uma parada de, cara, foda-se, eu vou tentar jogar... eu vou tentar jogar por cima dessas paradas. E aí, ao mesmo tempo que isso entrou na cabeça de algumas pessoas, fez-se um pensamento de que talvez não fosse necessária tantas hand traps assim. E essas hand traps, o número delas nos decks que cabem múltiplos foi caindo. Por quê? Porque você precisa da necessidade de passar por cima das hand traps dos oponentes. Então vamos pegar um exemplo aí, o Tri-Brigade. O Tri-Brigade, quando tem o deck purão, standard, você usa lá todos os Tri-Brigade que você tem, um monte de tech, e aí você tenta jogar. Ok, é interessante, faz sentido? Faz. Fractal, Fucom, blá 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 blá, mas isso é muito suscetível a uma hand trap standalone. O que você faz? Tenta corrigir isso usando alguma outra engine secundária. Você pode usar engine de Zu, por exemplo, pode usar engine de gato, aí você precisa usar o Gama, e aí já muda um pouco a estratégia. Você precisa colocar cartas que preencham, que corrijam a deficiência que o deck tem naturalmente, justamente pelo fato dos outros decks usarem muitas techs. O teu deck também cabe muita tech, mas você precisa desviar disso, você não pode perder pra instantaneamente. E aí o deck começa a se alterar na quantidade de techs que você usa, porque você precisa usar coisas que passam por cima das techs. Isso aconteceu em alguns decks, não só no Tri-Brigade, nesse exemplo que eu acabei de te dar, mas por exemplo no Prankids. O Prankids, uma coisa que eu já havia falado em alguma outra live que poderia vir a acontecer, é o Prankids tentar jogar por cima das interações do cara, porque é um deck muito competente, dos mais competentes do momento.
E tem um jogo excelente contra alguns decks, aí só o fato do Prankids jogar já empurra muito deck pra fora, como Sky Strike, por exemplo. Coitada, a match do Sky Strike contra o Prankids é horrorosa. E o Prankids é um deck muito em evidência hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, você tem espaço pra usar muitas decks? Tem. Só que precisa jogar perdendo pra um single Ash e single Veiled, você não perde, porque você pode dar o teu single Ash e single Veiled no oponente, mas se ele joga por cima da tua interação e você não joga por cima da interação dele, você fica pra trás, concorda? Pois é, mesmo que você precise de uma carta pra jogar. Então, pra evitar isso, você corta um pouco de tech de hand trap e você usa, por exemplo, Poly. É uma coisa que eu vi que subiu em popularidade, né? Nesse momento, pode ser que já tenha subido a popularidade do Poly no Prankids, por exemplo, e já tenha caído de novo. O metagame vai mudar, mas é só a observação do LCS que rolou há uma semana atrás, mas de lá pra cá o jogo já mudou de novo, mas é só pra deixar a minha constatação no meu vídeo, que eu não tinha feito até então. Então, é só um exemplo pra você ter que os decks precisaram se ajustar pra jogar por cima das múltiplas tech cards que tinham nos decks do momento, mas pra isso você tem que abrir mão de techs também. Então você usa menos techs pra jogar por cima das techs do cara, e isso pode abrir espaço pra algumas coisas, como por exemplo, decks de combo. E aí, se você jogando contra o deck que usa 15, 18 hand traps, e o teu deck de combo, que já tá meio capado, não tem força suficiente, quando ele diminui lá pra 12, 9, já começa a ficar um pouco mais interessante, porque o deck de combo tem volume pra passar por cima de tipo, uma, duas hand traps, você consegue, tomar 3 é desesperador, você perde, mas, e outra coisa também, é que por exemplo, o Nibiru, eu vi que é uma carta que subiu de popularidade, que não tava em tanta popularidade antes, agora já tá mais popular, justamente por causa dessa virada dos combos, e porque quem jogou esse torneio se preparou, imaginando que essa seria a reação dos bons jogadores, tentar usar o combo, e aí você usa o Nibiru e pega essa galera do combo, por exemplo, enfim, giros e giros do metagame. E aí apareceram muitos combos nesse torneio. Algumas coisas que é importante frisar é que, por exemplo, algumas coisas que apareceram nesse LCS é que, por exemplo, você tentava passar por cima mesmo jogando de combo. Então, o Infernambo foi um deck que chegou na final. Isso não tem muita explicação, mas alguns outros tentaram corrigir as deficiências que ele tinham e, somado ao fato dos decks mid-range mais populares usarem menos hand traps, eles acabaram se dando bem. Então, vamos só dar uma olhada rápida aqui de como ficou as decklist do top, blá 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 blá. Então, espera só um momentinho. E muito bem, meus amigos, então aqui a gente tá na decklist, né, eu tô na página da Knights of Abyss, que é uma página de Yu-Gi-Oh! Que sempre dá reportes, postam notícias, blá blá blá, então se você não segue, siga os caras. E aqui é a decklist do campeão do Prankids, por exemplo. Algumas decks surgiram, né, como por exemplo essa Blizzard ali que tá no side deck, é uma carta que você usa pra negar, por exemplo, o Intuista, blá 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 blá. A carta fica na mão do cara, mas ele fica impedido de usar ela naquele turno, e você não toma aquela carta naquele turno, que é bom o suficiente. Então, por exemplo, o Prankids aqui, indo nessa vibe de exemplo que eu citei pra vocês, de tentar usar algumas coisas pra simplesmente passar por cima da quantidade absurda de techs que os decks mid-range conseguem usar, você precisa de alguma coisa pra jogar por cima disso. Então, o Prankids abriu mão de algumas techs pra poder usar cartas que te ajudam a passar por cima das cartas que o oponente usa pra te parar. Então você pode ver que ele tá usando aqui o TTT de main deck, College, que na verdade nem é tão... Você não é tão questão de abrir mão de tech pra usar essa carta, mas tudo bem, o cara tá usando Thunder Dragon Fusion, que é mais um push que você tem pra cima de possíveis interações do cara, porque você pode fazer a Anaconda, faz Thunder Dragon Fusion que volta os bichos pro deck, por exemplo, então o cara usa TTT e 3 poly. Então, com isso, são 6 handtraps a menos que você usa, 6 tech card a menos, e o cara foi muito bem, tentando passar por cima das jogadas que o cara tem só com a Engine de Prankids, porque o Double Hijack é muito bom e quanto mais combos tem, melhor o Double Hijack é. Então o Prankids foi um deck que mudou nessa vibe que eu tô te falando, e é meio que um combo, digamos assim, e alcançou bons resultados. O outro deck é o Infernambo, esse Infernambo aqui, ele simplesmente serve pra dizer pra gente não confiar em resultados. Às vezes você não deve confiar em resultados. Simplesmente não tem explicação. Esse deck de Infernambo, ele não cabe tech, você não pode usar hand traps, e aí, ao mesmo tempo, você tem que usar o máximo de engine que você pode. Máximo de construtores de jogada. Qual que é a grande questão? Quando é possível usar algum deck que não usa nenhuma tech e tudo que ele faz é pra tentar jogar por cima do que os oponentes fazem, é possível. Só que o deck de Infernambo não tem essa característica, porque você tem um one card combo, que é o Connector, e você tem vários 2 cards combo, como por exemplo o Warrior aqui, né, o Power Range vermelho, a Fire Flint, só que em geral você precisa conectar muita coisa pro deck tá lá, pro deck construir as jogadas. Então se você pega um deck e usa uma quantidade boa de hand traps, ele para esse deck de Infernambo. Então ele tá aqui, é inexplicável, porque não tem nada de diferente, tá ligado? Tem esse equipamento que não deixa você dar alvo, blá blá blá, então você só pode dar alvo no monstro que tá equipado, então Virtual Root se fode, enfim, tem isso, tem. Mas
Na estrutura do deck é inexplicável que ele tenha conseguido isso, simplesmente inexplicável. O cara tava no dia dele, ganhou vários dados, fez várias coisas e pois é. Mas esse combo não significa o giro do metagame, foi uma fatalidade esse combo ter chegado aqui. Você pode ver pela decklist dele, o cara usa o Exchange, por exemplo. É quando você abandonou o jogo e você usa a porra desse Exchange pra poder trocar e ver a mão do cara e pegar a hand trap dele, tá ligado? Tipo, simplesmente não dá. E as poucas hand trap que ele usa aqui é o Ash, o Impermanence, né? Então, e o Draw, que é hand trap de alto impacto, além do Ciclone. Só que assim, quando esse deck joga ele é chatíssimo, porque o Deskbot 01 é fora de controle na porra desse deck. Ainda bem que o Digicrow tá muito em alto, então você consegue dar o Digicrow aqui e ele perde, mas você faz esse Cold Wing aqui, que é o Mecha Phantom Beast, tantas vezes que é chato. Bom, passando para outro deck, só pra exemplificar o argumento, né, você tem o Dragon Link sim, é um deck que consegue usar um pouco nessa vibe, porque ele usa uma quantidade mínima de hand traps, mas basicamente ele tá usando cartas pra counterar o que os outros fazem. Basicamente joga, faz o que você quiser, eu tenho poucas cartas que vão te impedir, mas esse deck sim, ele tem volume pra passar por cima do que o cara faz. Ele tem várias tentativas diferentes de play, diferente do Infernable, por exemplo. Ele tem menos. Pra ele conseguir sair jogando, continuar jogando, as coisas têm que funcionar. O Dragon Link, no entanto. Então faz muito mais sentido o Dragon Link ir bem, mesmo com 50 fucking cartas. Então você pode ver que essas hand traps aqui vão funcionar muito menos do que um deck que usa 40, por exemplo, que usa só 6 hand traps aqui, mas é 6 hand trap em 40, que são 6 em 50. Mas o Dragon Link é um deck sim que consegue fazer isso, mesmo capado pela lista. É um dos melhores decks de combo que tem pra você tentar fazer isso. Mesmo que as hand traps peguem ele, blá blá, mas como eu disse, as hand traps tenderam a cair porque os decks precisavam tirar essas stacks para poder colocar mais cartas que jogam por cima das stacks que os oponentes usam, entendeu? Então tudo isso faz com que esse deck de combo consiga subir um pouco mais, porque os outros mid-range, coitado, precisam abrir mão de tech para colocar cartas que fazem ele jogar, mas o Dragon Link já joga assim naturalmente, então quando tem menos tech, ele fica melhor, tá ligado? Então o Dragon Link é mais um exemplo disso. Outro exemplo disso, deixa eu ver se a gente vai conseguir passar aqui, é o Ignista. O Ignista, como você pode ver, esse Ignista aqui tá usando poucas techs em comparação com o que ele pode usar no geral. Ele consegue continuar jogado com muito pouca carta, né? Mas ele tá usando 3 Ash, 3 Nibiru, né? 6 e só 9. 9 hand trap que ele tá usando além dos strikes e o resto aqui é jogados. E é isso aí, tá ligado? É muito menos tech do que o deck é possível de se usar. E counterando a quantidade de tech de monstro que tem via hand trap e os decks mid-range, TTT tá aqui de main deck, é uma carta que eu acho que deveria ser banida mais do que nunca. Então, mais um exemplo aí que é o Big Nista, que fez top 4, por exemplo, nesse torneio. Outro deck que é importante frisar, que mudou um pouco também essa característica, em cima dessa característica do metagame que eu citei anteriormente, é o Drytron, esse cara que fez top 8, por exemplo. E uma das coisas que o Drytron pode fazer é que, tudo bem, todo mundo usa um monte de hand traps. Quando diminui a quantidade de hand trap já fica melhor pra você, mas ainda assim é complicado, porque as hand traps no Drytron doem muito mais do que em outros decks. Principalmente se tem Cycle Reader, Draw, blá 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 blá, enfim. Então, quando isso acontece, o que você faz? Aí é que entra o Dragon. Então o Drytron, no jeito que o meta tá hoje, ele jogar puro é muito complexo, muito complicado. Você não pode usar muitas hand traps, não é melhor jogar de mid-range. Ao mesmo tempo, as techs que estão sendo usadas te pegam de maneira muito forte. Então como que você pune isso? É aí que você faz o Dragon, porque os decks de mid-range sofrem muito para poder tirar o Dragon. E essa foi a saída que o Drytron usou. Então como você pode ver, tem toda uma ação e reação de como o meta tava e como os próprios decks do meta vão agir para tentar suprir essas carências que os decks do meta têm em detrimento às coisas que são oferecidas dentro do próprio metagame. Isso faz o meta girar. Isso aqui aconteceu no LCS que rolou há uma semana atrás, mas nessa semana agora isso já pode mudar completamente. Os decks podem voltar a usar mais hand traps, e aí os decks de combo podem voltar a cair, e os decks de mid-range ficam batalhando entre eles, mas eles começam a tomar muita hand trap e precisa tirar a tech para poder colocar mais cartas de push, e o meta não para de girar. Ainda deve ter alguns outros decks aqui, eu não vou falar de todos, claro, né? Esse Drytron aqui, por exemplo, que usa o Dragon, mas usa outro Engine de Herald Perfection, por exemplo, ao invés do Ultimate, né? Mais Drytron aqui, usando Engine de Dragon. O deck de Tri-Brigade, como vocês podem ver também aqui, ele tá usando 9 hand traps, mais o Thanos, mais um Diddy Crow, porque é buscável ou não, mas enfim. Esse aqui é o que tá usando mais hand traps, em detrimento de todos esses que a gente olhou antes, né? Mas enfim, ainda segue mais ou menos essa linha de raciocínio, porque você pode ver o gato aqui e não tem o Gama pra fazer o FTK. Tem esse Salamangreat Glitch aleatório no top 16, tem esse Virtual World também, que é um deck que eu falei que era um dos favoritos, mas devido ao giro do metagame, ele é favorito contra aqueles mid-range, contra o deck de combo talvez não seja tanto, tá ligado? Esse deck de Virtual World. Mas com os mid-range, o Virtual World fica muito bom, com muitos combos presentes, o Virtual World fica um pouco pior. Mas enfim, meus amigos, essa aqui eu acho que é a ideia geral que eu queria passar por hoje, tá? Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, como que achou. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve mais conteúdo assim, é claro. Se inscreve e fica ligado que aí eu vou tentar voltar aos poucos, trazendo mais vídeos numa frequência normal. Valeu, falou, até mais.